Se você clicou nesse vídeo é porque quer saber se o Bitcoin ele vai chegar aos 100 mil dólares até o final deste ano, não é mesmo? Calma que eu vou te responder isso, mas antes eu preciso te contar toda a verdade sobre este ciclo. Agora imagina só, estamos chegando no final do ano, Natal, Ano Novo, e em algumas semanas o Bitcoin ele pode disparar e você vai estar na primeira fila sabendo de tudo. O mês de outubro ele é conhecido como um mês de alta para o Bitcoin, já que só nesse mês, chegando na metade de outubro, ele já subiu 7%. Então será que ele está prestes a disparar igual aconteceu no final do ano em outros ciclos de alta? Por exemplo, aqui em 2023 ele disparou, aqui também ele disparou depois de outubro, aqui a mesma coisa, olha só, 40% de alta, 53% de alta, 38%. Nesses meses também foi outubro que definiu o início da grande alta do Bitcoin, aqui também, ó, a mesma coisa. Então vamos juntos aqui analisar a situação atual do mercado e os fundamentos para verificar se o Bitcoin ele realmente pode chegar nos 100 mil dólares até o final deste ano, ou seja, ainda subir 50% do ponto atual em menos de 3 meses. Seria uma alta muito rápida. E só para você entender o tamanho desse feito, ele teria que subir aí pelo menos 50% do ponto atual em menos de 3 meses para chegar nos 100 mil dólares. É bastante coisa, né? Então, o primeiro ponto favorável para a alta do Bitcoin neste final de ano são as eleições dos Estados Unidos. Historicamente, 80% dos meses de outubro eles são de alta para o Bitcoin. Além disso, em 100% dos anos eleitorais no último trimestre, ou seja, outubro, novembro e dezembro, também o Bitcoin registrou altas. Isso acontece principalmente se o mês de setembro ele foi positivo, como foi nessa eleição do Barack Obama. Logo depois, ó, o Bitcoin ele teve uma grande alta, uma grande bull run no final do ano. Aqui a mesma coisa, pós eleições do Trump, nesse período aqui, o mês de setembro havia fechado positivo e depois o Bitcoin ele teve a sua grande alta do mercado. E por último, as eleições aqui que envolveram Joe Biden eleito, ele foi eleito nesta data aqui e depois o Bitcoin ele teve a sua última pernada de alta antes de formar topo no mercado. E agora estamos muito próximos da próxima decisão presidencial que será no dia 5 de novembro, ou seja, falta menos de um mês para o Trump ou a Kamala Harris serem eleitos. O segundo ponto para uma alta do Bitcoin é a correlação dele com o S&P 500. A correlação que chamamos nada mais é do que aquele fator em que quando um sobe, o outro também sobe, se o outro está caindo, o outro também tende a estar caindo. Então isso é correlação. E o Bitcoin tem uma alta correlação com o S&P 500, então veja nesse gráfico aqui. Na linha vermelha nós temos aqui o gráfico do S&P 500 ao longo do tempo, e reparem que agora nós estamos próximos das máximas históricas do S&P, e sempre que isso aconteceu, o Bitcoin ele também acabou batendo sua máxima histórica. O Bitcoin é essa linha branca aqui. Então isso aconteceu aqui no início deste ano, inclusive, aconteceu lá em 2023, a baixa também do mercado do S&P 500 veio junto com a baixa do Bitcoin, e a alta a mesma coisa. Então reparem essa alta correlação do gráfico. E agora nós estamos em um período que o Bitcoin ainda não seguiu totalmente a correlação com o S&P 500. Então enquanto ele está batendo topo histórico, o Bitcoin ainda não voltou para o seu topo histórico. Então isso claramente nos mostra que o Bitcoin está subvalorizado nesse exato momento. E se caso o S&P 500 continuar renovando suas máximas, ou seja, subindo cada vez mais, hora ou outra o Bitcoin voltará a valer 74 mil dólares e muito em breve ele vai passar dessa faixa. O terceiro fator para acreditar numa forte alta no Bitcoin neste final de ano é o seguinte: a taxa de juros dos Estados Unidos e a inflação. A expectativa que boa parte do mercado possui, ou seja, 87%, é de que na próxima reunião teremos novos cortes de juros de 0,25 pontos. E essa é uma decisão que vai acontecer no dia 7 de novembro e ela pode influenciar várias coisas para a alta ou para uma queda do Bitcoin. Basicamente, se os cortes vierem dentro do que o mercado espera, isso vai ser muito positivo para o Bitcoin. Já se os cortes vierem melhores do que o esperado pelo mercado, aí será mais positivo ainda para o Bitcoin. Já se os cortes vierem piores do que o esperado pelo mercado, aí nós não veremos o Bitcoin chegar nos 100 mil dólares até o final desse ano. Mas no cenário 1 e 2, que são positivos, sim, isso dá chance para o Bitcoin chegar nos 100 mil dólares até o final deste ano. Então, o que precisamos acompanhar é essa reunião do dia 7 do 11 e também a reunião que vai acontecer no dia 18 do 12, próximo do Natal. Também boa parte do mercado espera mais um corte de 0,25, totalizando neste ano um corte de juros de 1%. Sempre que estamos nessa fase de baixa de juros, o mercado tende a subir, porque o dólar desvaloriza e o Bitcoin sempre ganha valor quando esse tipo de coisa acontece. Um outro ponto dentro dessa parte econômica é a inflação, porque se olharmos aqui o ciclo inflacionário atual dos Estados Unidos, ele tem muita semelhança com o período de 1966 e o período de 1983. Essa faixa aqui. Aqui, basicamente, a inflação
inflação ela estava vindo cada vez mais forte e o Banco Central americano ele tinha que agir rapidamente. E aqui existiu um corte de juros brusco para recuperar a economia. Por enquanto nós estamos em níveis aceitáveis de inflação, mas se isso voltar a acontecer aí será preocupante. O quarto fator que ajuda na alta do Bitcoin neste final de ano é o aumento no apetite de risco, ou seja, as pessoas estão querendo investir em ativos de maior risco. E isso fica muito claro neste gráfico aqui. Esse gráfico mostra o desempenho dos ETFs globais nos últimos anos. E aqui, por exemplo, ele indica alta, uma tendência de alta de médio e longo prazo. Aqui a mesma coisa, ó, nesse gráfico de ETF também, ó, ele está numa tendência de alta. Para quem não sabe, ETF replica ativos de risco, geralmente pode replicar também ativos de renda fixa, mas nesse caso são ETFs de risco. E quando esse tipo de coisa está acontecendo, os investidores querem investir em coisas de maior risco, isso também é positivo para o Bitcoin, que está dentro dessa categoria. A FTX, que foi aquela grande corretora que quebrou e travou o saque dos clientes, ela falou que pagará os seus clientes no final deste ano no valor de 16 bilhões. Ela não vai fazer um pagamento diretamente em cripto, mas sim vai pagar em dólar. Ou seja, uma parte desse dinheiro automaticamente vai voltar para cripto porque já eram de investidores desse mercado. É claro que vai ter aquele pessoal traumatizado que não vai mais querer saber de cripto, mas boa parte desse dinheiro também voltará para o mercado. E dá para fazer uma estimativa que pelo menos 10 ou 20% voltará com certeza para cripto. Ou seja, 1,6 bilhões pode voltar para cripto ou 3,2 bilhões no cenário mais conservador. Claro que isso vai gerar pressão compradora no Bitcoin, auxiliando ainda mais na alta do preço dele. Depois de ver esses pontos, a pergunta que fica é: será que 100 mil dólares é possível no Bitcoin? No Bitcoin é totalmente possível, mas para acontecer no final desse ano nós precisamos de algumas coisas ocorrendo, né? Nós precisamos de algumas coisas positivas acontecendo para entrar todo o dinheiro necessário para fazer o Bitcoin se valorizar até 100 mil dólares. E eu já vou mostrar quanto nós precisamos. Mas se olharmos agora neste modelo Stock to Flow, que prevê aí mais ou menos o preço atual do Bitcoin de acordo com a oferta e a demanda da moeda, neste exato momento o Bitcoin está custando aí em torno de 66, 67 mil dólares e ele já deveria estar valendo 117 mil dólares no ponto atual. Ou seja, ele está subvalorizado. E se nós pegarmos um histórico aqui desse modelo, quando chegamos nessa fase vermelha para laranja, geralmente ela antecipa uma explosão no preço do Bitcoin. Isso ainda não aconteceu no ciclo atual, mas aconteceu aqui na maior alta que tivemos do Bitcoin. Aqui a mesma coisa, olha lá, fase vermelha para laranja, alta explosiva do Bitcoin. E aqui também, fase vermelha para laranja, a grande alta do Bitcoin novamente. Então nós estamos muito próximos, seguindo esse modelo, de uma grande explosão no preço do Bitcoin. Outro ponto que eu já mencionei é a contínua renovação das máximas históricas do S&P 500. Isso daqui é muito positivo e também mostra que o Bitcoin está subvalorizado. Mas aqui no final do ano nós podemos ter três cenários. Um cenário muito otimista, onde o Bitcoin realmente chega nos 100 mil dólares. Um cenário moderado, onde ele poderia chegar nos 80 mil dólares no final desse ano. E um cenário pessimista, onde no pior dos casos o Bitcoin cairia e teríamos eventos inesperados aí pela frente, onde ele chegaria nos 49 mil dólares. Mas se pegarmos aqui no gráfico do Bitcoin esses cenários, do preço atual para cima, se ele subir aí, se ele for para o cenário moderado, onde ele chega nos 80 mil dólares, a partir do ponto atual ele teria uma alta de 18%. Já no cenário mais pessimista, onde o Bitcoin cairia, ele teria uma correção até os 49 mil dólares e seria de aproximadamente 27%. Já num cenário muito otimista, que tudo ocorre muito bem até o final desse ano, nós teríamos uma alta até os 100 mil dólares, isso seria mais ou menos 48% de alta. Então, com tudo que eu mostrei, a simetria atual favorece bastante quem se expõe ao risco, pois o potencial de ganho é muito maior do que o potencial de perda nesse momento. Porque aquele cenário dos 49 mil tem que acontecer muitas coisas negativas daqui para frente. Mas para o Bitcoin chegar nestes 100 mil dólares até o final desse ano, seria necessário entrar a aproximadamente 647 bilhões de dólares no mercado. Então toda essa análise que eu mostrei anteriormente se resume em entender se esse fluxo de dinheiro pode realmente entrar para o mercado cripto. Seguindo o modelo de previsão aí da ARK Invest, que até prevê o Bitcoin valendo cerca de 1 milhão de dólares até 2030, eles possuem três cenários para cripto. Então, no pior cenário, a médio prazo, né, mais ou menos daqui 5 anos até 2030, o Bitcoin estaria valendo cerca de 258 mil dólares, com um crescimento anual de mais ou menos 40%. Num cenário padrão, seguindo tudo o que está acontecendo até agora, o Bitcoin ele teria um ganho de 60% anualmente e ele estaria valendo 682 mil dólares em 2030. Já no cenário mais otimista de todos, o Bitcoin, seguindo o modelo deles, estaria valendo 1,4 milhões de dólares com um CAGR aqui de 75%.
Como que eles chegaram nestes números? Eles estão chutando? Como é que é? Essa é uma empresa séria de investimentos e eles já acertaram muito em vários outros tipos de ativos. Inclusive, eles têm um lucro enorme com seus fundos de investimento. Mas basicamente, eles pegaram várias classes que podem trazer dinheiro para o mercado cripto. Por exemplo, Tesouro Nacional de países, moedas emergentes. Por exemplo, no Brasil não faz sentido nenhum ficar segurando real por muito tempo, né? Nós sabemos que a moeda tende a só se desvalorizar. Então, países como aqui, países, por exemplo, africanos, países subdesenvolvidos das Américas, né, que a moeda é fraca frente ao dólar, principalmente, vale muito mais a pena ficar segurando Bitcoin do que segurando real ou qualquer outra moeda. Então, o dinheiro desses povos também entrará no Bitcoin. Investidor institucional, dinheiro vindo do mercado do ouro também. Por exemplo, nos últimos meses, os dois melhores ativos aí para investir foram Bitcoin e depois o ouro. Então, a tese do Bitcoin ser o ouro digital está cada vez mais forte. E por isso, no cenário pessimista, aqui não entraria nada, aqui entraria 5%, de moedas emergentes entraria apenas 0,5%. Então eles pegam quanto dinheiro tem em todos esses ativos aqui, nesses mercados, e quanto disso poderia entrar no Bitcoin. No cenário base entraria essa porcentagem, no cenário mais otimista entraria praticamente o dobro aqui comparado ao cenário intermediário. Então assim eles chegam nestes valores até 2030. Então mostrei esse cenário de 2030 que praticamente são dos mesmos locais que precisamos ver entrando 647 bilhões de dólares para chegarmos nos 100 mil dólares até o final deste ano. Mas é aí que eu te pergunto, será que não vale mais a pena nós pensarmos a médio e longo prazo no Bitcoin e investirmos o máximo possível para nós termos essas rentabilidades até, por exemplo, 2030, com Bitcoin valendo 250 mil, 500 mil dólares ou até mesmo mais de 1 milhão de dólares por unidade? Ou será que você prefere focar no curtíssimo prazo e só surfar uma pequena alta com seu capital até o final deste ano? Este é o questionamento que eu deixo para você, ainda mais olhando esse gráfico aqui no longo prazo, ó, do real frente ao Bitcoin. O real ele já perdeu 99,9% do seu valor frente à criptomoeda. Então será que vale a pena realmente ficar pensando em real ou é melhor pensar agora em Bitcoin daqui para frente? Se você quiser saber melhor sobre a estratégia que eu utilizo, em breve nós abriremos a turma de Black Friday do RCC. Você pode entrar na lista de espera do nosso treinamento completo de criptomoedas, onde semana a semana eu acompanho você através de calls ao vivo e ainda temos a parte de aulas gravadas e uma comunidade exclusiva no grupo de WhatsApp, onde eu mostro atualizações, se eu estou comprando, vendendo de forma rápida, tá? E lá também nós temos a interação de toda a comunidade dos nossos alunos. Então no dia 5 de novembro abriremos as vagas para a próxima turma. Você pode clicar no link aqui abaixo e depois clicar neste botão no site e fazer a sua pré-matrícula. Então, dupla, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!